Olá, meu nome é Carolina Velasco, eu sou advogada, professora universitária, professora de pós-graduação e professora de cursinhos preparatórios para a OAB e também sou mentora e consultora de advogados. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero falar para que vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já deixe aqui o seu like, o comentário e também compartilhe com outras pessoas. A intenção desse canal é fazer com que você tenha sucesso na sua advocacia. Os vídeos que eu vou compartilhar serão ali, né, sobre todos os bastidores da advocacia, desde a prospecção até o fechamento de contratos e também a elaboração de estratégia que a gente precisa ter no nosso escritório. Eu vou mostrar para vocês como os escritórios de advocacia fazem na prática. A gente está vivendo um novo momento da advocacia e vocês precisam entender o mercado, vocês precisam criar as oportunidades para a advocacia de vocês. E é isso que eu vou compartilhar aqui nesse canal. Eu já produzo conteúdo lá no Instagram, no Carolina com dois L's Velasco.adv, Carolina com dois L's Velasco.adv. Eu já produzo conteúdo lá, mas eu achei melhor também começar a produzir conteúdo aqui no YouTube para estreitar as nossas relações e trazer mais conteúdos densos, teóricos e práticos para vocês. Então, a intenção desse canal é fazer com que você tenha sucesso na advocacia. Nesse primeiro vídeo, a gente vai conversar um pouquinho, tá? Para eu poder me apresentar, ensinar, né, e mostrar para vocês como eu levo a minha advocacia. Eu comecei na advocacia sozinha, sem padrinhos, de forma autônoma e trabalhando no meu home office. Hoje, a minha atuação é a nível nacional e internacional e eu tenho o meu escritório, que no momento está sediado no Rio de Janeiro, tá? Na capital, Rio de Janeiro. E, além disso, eu tenho atuação em todo o território nacional e também internacional, através do meu escritório online. Aqui no nosso canal, eu também vou ensinar como vocês podem ter um escritório online para poder atuar, né, em todo o território brasileiro e também no exterior. E falando um pouquinho sobre a minha história, né? Eu comecei advogando de casa no meu home office e eu costumo falar que lá foi o lugar que eu realizei os meus maiores sonhos, desde começar a advogar até lecionar, que eu sempre tive o sonho também de ser professora. Hoje eu sou professora universitária de outras instituições também, mas eu comecei dando aula também de forma autônoma e sozinha. Então, o início da minha carreira foi todo mundo sozinha, tanto na advocacia quanto dando aula. Tá? E ao longo também dos nossos cursos, eu vou falar para você que é advogado, que é estudante de direito e também quer, né, monetizar dando aulas, eu vou ensinar como você pode fazer, como você pode criar essa oportunidade para você, com base no que eu fiz. A única coisa que eu vou querer de vocês é comprometimento. Eu vou estar liberando vídeos semanais, tá? Sempre com algum tema muito importante. E vou estar deixando também o link em outras redes sociais minha. Então eu quero seu comprometimento para acompanhar o canal, para estudar e para colocar tudo em prática. Eu também utilizo muito uma metodologia de aprender e executar. Não faz sentido se você tiver a informação, se você estudar, se não for para executar ou ensinar. Então, seja lá o que você for aprender, você precisa ter um plano de ação. Você precisa pensar, tá, eu estou consumindo esse conteúdo com que intenção? É para eu executar ou para ensinar, né? Então, outro ponto também que é importante falar é sobre a organização do meu escritório, né? Como eu saí do home office, né, e consegui trazer um escritório para uma sede num local muito bem localizado, num dos prédios mais conhecidos do Rio de Janeiro. Eu comecei a minha advocacia sempre organizando ela por setores. Mesmo quando era só eu advogando, hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo e parceiro de outros escritórios também. Quando eu comecei a minha advocacia, e talvez esse tenha sido o grande diferencial, né, que ajudou o desenvolvimento e a potencializar os meus resultados, foi separar e organizar a minha advocacia por setores. Isso significa que eu sempre separei um tempo para cuidar do comercial do meu escritório, para cuidar do setor operacional e para cuidar do setor estratégico. Talvez você aí do outro lado não possa entender muito bem quais são, né, esses setores e o que significa ter uma advocacia organizada por setor. É porque realmente a faculdade não ensina isso para os alunos. Eu, como docente e professora universitária, desde o primeiro período eu já ensino meus alunos a gerirem um escritório como se fosse uma empresa. A gente precisa ter na nossa cabeça a mentalidade de empresário.
Por isso, inclusive, que ao longo das nossas aulas aqui, que eu irei disponibilizar no YouTube, a gente também vai falar sobre mentalidade. Porque não adianta você querer ter um resultado se a sua mentalidade não estiver alinhada para isso. Todo resultado externo que você tem começa primeiro internamente. Você precisa acreditar e conceber isso, tá? Então, voltando para a advocacia organizada por setores. Eu sempre organizei a minha advocacia por setores e atualmente eu continuo organizando ela por setores. E o que seria isso? O setor comercial é aquele setor que a gente para poder pensar em fechamento de contratos e na prospecção de potenciais clientes. Então, o setor comercial é a comunicação com o cliente, é a prospecção com o cliente, é o setor que a gente para fechar contratos e mais, é o setor que a gente também trabalha o pós-venda, o pós-fechamento de contrato. Um dos maiores erros do advogado é não continuar uma boa relação com seus clientes. A intenção, eu não sei se vocês sabem, mas um custo para a gente ter um cliente é muito alto. Então, nada melhor do que ter um cliente novo é a gente ter um cliente recorrente. Então, o setor comercial é aquela relação com o cliente. É o setor que a gente precisa pensar ali, e dedicar um tempo para prospectar, para fechar contratos e para fazer o pós-venda, o pós-fechamento de contrato com esses clientes que confiaram no nosso escritório. O setor ali operacional é o setor que a gente organiza para poder elaborar e fazer as petições, acompanhamento de prazo, gestão, dos nossos processos, balcões virtuais, diligências. E o setor estratégico é o setor que a gente para poder pensar em estratégias para potencializar o nosso negócio, para potencializar o nosso escritório. Eu quero te contar um segredo. Se você, advogado, não parar em nenhum momento do seu dia para pensar em estratégias para a sua advocacia, ninguém vai fazer isso. Se você não for um advogado estratégico, pensar estrategicamente no seu negócio, o seu escritório ele vai estar fadado ao acaso. E se der certo, e se esse mês você tiver cliente, e se você bater o faturamento? Eu não quero que você esteja nessa linha aí de advogados que estão sempre dependendo do acaso e sempre reclamando, dizendo que a advocacia está saturada. Para isso, você precisa se organizar. Hoje eu tenho tudo muito bem repartido, porque desde o meu primeiro dia como advogada, eu já separava tempos no meu dia. Então, muito embora esse seja um vídeo de apresentação, eu já quero que você coloque em prática. Separe, por mais que você seja sozinho, separe a sua advocacia por setores. Separa no dia pelo menos 2 horas para você, cuidar do setor comercial, 2 horas para cuidar do seu setor operacional e 2 horas para você cuidar do seu setor estratégico. Você fazendo dessa forma, você vai tendo mais insights para colocar em prática e você vai criando procedimentos internos para que quando você cresça e você precise contratar pessoas, o seu escritório já esteja todo organizadinho e todo alinhado. Isso vai ser bom para você, bom para quem for trabalhar com e para você e bom para o seu cliente. Porque quando um negócio, um escritório, ele é bem organizado, o cliente consegue sentir isso e isso passa mais confiança e mais credibilidade para a sua advocacia. Então, espero que vocês sejam todos muito bem-vindos e uma vez por semana, no mínimo, eu vou estar liberando vídeos aqui no canal. E o próximo tema do nosso vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a mentalidade. A mentalidade que o advogado precisa ter de empresário, que a faculdade não coloca aí na cabeça dos advogados, dos bacharéis, essa sede de ser empresário, de ser autônomo, de ir em busca dos seus próprios sonhos, de ir em busca dos seus clientes e de ir em busca das suas oportunidades. Além disso, da gente falar sobre esses bastidores da advocacia, sobre como ter um escritório, seja físico ou virtual, eu também vou conversar com vocês sobre a parte de competência técnica, o que a gente precisa estudar, vamos debater temas importantes do direito do trabalho, do direito empresarial, direito do consumidor. Eu vou estar trazendo sempre para vocês temas voltados, ali para os bastidores do escritório e também temas voltados para a competência técnica, porque é muito importante. E eu quero terminar o vídeo de hoje falando que competência técnica não é mais diferencial competitivo no mercado de trabalho. Todo mundo espera que o advogado saiba de direito. Isso é o básico, é o que você precisa e é o que você tem que saber. O que vai fazer com que você tenha sucesso na advocacia é desenvolver as outras competências que a gente vai falando aqui ao longo dos vídeos do nosso canal.
Compartilha esse vídeo para poder me ajudar a continuar produzindo conteúdo para vocês e me siga também lá no Instagram, que lá eu mostro diariamente a minha rotina como advogada e professora.